Boa noite, meus queridos. Eu tô me arrumando um pouco aqui porque tá um frio que vocês nem imaginem. Gente do céu, é muito frio. Precisa ter coragem para ficar aqui fazendo gravações, não é? Para postar no meu canal. Com o frio que sai, eu estou com meus pés gelados. Para cima não, tô bem agasalhado. Tô com camisa de malha bem boa, uma blusa de lã por baixo e daí um sobretudo. Sobretudo é bom porque se esquenta até um pouco para baixo do joelho, né? Mas os pés estão gelados. Tô com meia grossa, mas está gelado. Mas é assim mesmo, né, gente? Agora é época do frio e aqui no sul fez muito frio. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui também na região do Paraná, no sul do Paraná está muito frio. Mas eu acredito que o frio também chega até o sul de São Paulo, sul do Mato Grosso, sul de Minas, por aí, né? Tem anos que dizem que chega até próximo de Goiás, né? No sul de Goiás. Mas só que lá daí não é tão frio quanto é aqui, né? Aqui chega a 0 grau, às vezes chega a 1 grau abaixo de zero, 2 graus, 3 graus, até 4 graus abaixo de zero já chegou. Beleza, gente? Mas hoje não tá, eu acho que hoje deve estar em 0 grau. Não tá tão frio assim, mas é frio. E, pois bem, gente, então aqui a gente está pensando, né, em contar outra história. Essa história que eu contei agora aí anterior é uma história interessante, né? É uma história, é uma aventura da época da minha adolescência, né? Porque 17 anos é adolescente ainda, né? Não é considerado um jovem maduro. E só meu amigo ali que era, ele tinha 20 e poucos anos, né? Mas é interessante, né? A gente lembrar também dessas coisas, dessas passadas e das dificuldades que às vezes a gente enfrentava para conseguir alguma coisa e às vezes não conseguia, como foi o que aconteceu aí, né? Nessa história que eu contei aí atrás. Que nós fomos incomodados e importunados pelo leão sussuarana. Ou onça, talvez, não se sabe, né? A gente não viu ele, mas o urro era desses animais felinos noturnos, né? E são perigosos, né? Pois bem, gente, então aqui eu quero contar uma história de uma aventura também que foi feito, né? Nessa, mais ou menos nessa mesma época aí do que nós fizemos, que nós tivemos aí com o meu amigo Ari, com o meu irmão Francisco. Só que daí era com o Ari, o meu irmão mais velho e eu, né? Mas eu ainda continuava na mesma faixa etária, na minha adolescência, né? E também foi um dia, foi uma noite. Era noite de fim de. Acho que era lá por dezembro, janeiro, por aí. Era quente, era verão, né? Só que não foi pescaria, foi uma caçada. Que naquela época você caçava, não era proibido. Não era proibido, não tinha esse problema como tem agora, que se você mata um rato, aparece um louco aí te condenando porque você matou um animal. Naquela época não, naquela época você caçava porque quem morava no sítio tinha as dificuldades, não era sempre que tinha carnes, né? Então, quando tinha uma criação na roça, pronta para ser abatida para o gasto da família, se abatia, né, um animal. Mas quando não se tinha, daí ia mais assim na alimentação com a misturas. Era ovos fritos, ovos cozidos, queijo, né? Derivados do leite, né? Queijo, manteiga, requeijão, que a gente mesmo fazia na roça. De vez em quando matava uma galinha, mas não era sempre que tinha uma galinha preparada, boa para matar, né? Que galinha caipira não é igual galinha de aviário, né? Ela é mais complicada para você obter uma galinha boa, né? No porte de carnear. Então se usava muito às vezes caçar ou pescar para ter uma carne diferente.
A pescaria se fazia em qualquer rio, porque qualquer rio dava peixe, né? Caçar também tinha, na época, tatus, cotias, coatis, né? Eram caças assim de pequeno porte, mas que era permitido e o pessoal caçava mesmo, né? Caçava para se alimentar, não era só para cometer um crime, era para servir de alimento mesmo, né? Pois bem, então uma certa noite no sítio, os nossos pais com os irmãos mais novos se mudaram para a vila, porque meu pai trabalhava na serraria, né? E de lá no sítio ficou só eu e o Batista. E a família desse ali era bem vizinho nosso, era o primeiro vizinho que tinha próximo da nossa casa, era a família do Ari. E nós fizemos uma amizade muito grande com essa família, com o pessoal dessa família, com os filhos dessa família, né? E o Ari era o nosso companheirão para que desse e viesse, nós estava junto aventurando alguma coisa. Então, numa certa noite, eu e o Batista estava em casa, nós já tínhamos jantado, não demorou muito tempo, apareceu o Ari lá em casa. Às vezes ele aparecia lá em casa e até dormia lá em casa, junto com nós. Contudo, mesmo ser pertinho, a casa dele era só atravessar a estrada, pro lado de baixo da estrada era a casa da família dele, dos pais dele. Mas às vezes ele ficava lá com nós. É por pura amizade, né? E daí nessa noite eles combinaram de fazer uma caçada. E, e eu queria ir junto. Daí o Batista, meu irmão, falou assim, não, fica em casa. Fica em casa, não, deixa nós vamos nós, porque a gente não sabe como é que vai ser. E, e nós não vamos demorar muito. Daí eu falei assim pra eles, tá, então tá bom, eu vou esperar vocês voltar. Eu vou esperar vocês voltar. Não vou dormir enquanto vocês não voltar. Daí eu perguntei, certo, lá para umas 10, 10 e meia, vocês estão de volta. Se tudo der certo, nós estamos de volta, né? E daí eles foram, e eu fiquei em casa. Fiquei em casa, era quente, calor, bom, eu fiquei sentado na cozinha, próximo da porta frente, escutando música no rádio e, e esperando eles. De vez em quando eu tomava um gole de café, comia alguma coisinha e esperando eles, né? E o tempo passou, e passou, e deu 9 horas, e deu 9h30, e deu 10 horas, e deu 10h30, e deu 11 horas, e deu 11h30, e nada deles vir. Daí eu comecei a ficar preocupado. Digo, nossa, mas que coisa, né? Tá demorando tanto a volta deles. Daí eu fiquei esperando até meia-noite, me lembro, e nada deles aparecerem. Daí eu tava que não aguentava mais de sono e cansado, né? A gente trabalhava na roça, trabalho braçal pesado, né? Daí eu pensei assim, eu vou deitar, se eu dormir, tudo bem. Daí eu me acordo quando eles chegarem, né? E eu dormi, um sono bom, né? E durante esse sono que eu dormi, não me acordei com o barulho deles. Daí quando foi mais ou menos tipo de madrugada, acho que lá por umas 2 ou 3 horas da madrugada, daí eu me acordei com o barulho dele e a conversa dele e risada deles, né? Daí eu levantei para ver se eles tinham trazido alguma coisa, porque também nessa eles iam trazer melancia, né? E o que eu tava querendo esperar eles era eles chegarem com a melancia para mim comer, né? A gente comia melancia à noite mesmo. E E eles davam risada e conversavam e davam risada, né? E falavam do bichinho pra lá e bichinho pra cá, não sei o quê. Daí eu perguntei, mas o que que aconteceu? Vocês falaram que quando era desse 10 horas, no máximo, 10h30, vocês estavam em casa e chegaram essa hora da madrugada, nem o rádio não tá falando, não fala mais, as estações fecharam, as estações de curta frequência tinham fechado, né? Só tinha as de longa frequência de outros estados, mas daí era com muito chill também, muita barulheira, nem dava para se entender direito, porque é complicado, né?
Na época os rádios eram muito precários, né? Daí eles começaram a contar para mim. Valdir do céu, você não sabe o que aconteceu. O que que aconteceu? Assim, nós estava vindo para chegar em casa às 10 horas mesmo. Mas quando nós chegamos ali no subidão, subindo aquele morro ali, era um morro bem forte, tinha uma subida bem forte também, antes de chegar nas nossas moradas, na morada do Ari e na nossa morada. Tinha mato dos dois lados, mato virgem, né? Daí quando eles chegaram na metade de subidão, perto, próximo de um pinheirão que tinha na beira da estrada, diz que saltou um bicho, do mato saltou um bicho branco na frente deles, né? E aquele bicho branco, só que aquele bicho branco não agredia eles, mas provocava eles. E eles começaram a se interter com esse bicho. E disse que o bicho era tão ligeiro, era tão rápido, vinha nos pés deles e eles metiam o pé para dar um coice no bicho. Não era um bicho grande, era um bicho assim do mais ou menos o tamanho de um gato ou de um coelho, talvez um pouquinho maior. Diz que bem branquinho que dava para enxergar na noite escura. Mas branco, 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 eles diziam, eles chegavam a ser bonito de ver, tão branco que era. E não dava para ver assim perfeitamente que tipo de bicho que era, mas era mais ou menos o tamanho de um gato, de um coelho, um pouquinho maior, talvez, né? E eles ficaram ali se entretendo com aquele bicho e dando coice naquele bicho, e o bicho ia para os lados do Ari, o Ari metia os pés e o bicho corria ao lado do Batista, o Batista metia os pés e não acertava coice nenhum. E foi, e ali naquele trecho ali. Diz que não ia para frente nem para trás, era por ali. Diz que aquele bicho tipo cercou eles ali e eles ficaram se entretidos com aquele animal, sem saber que animal que era, e eles queriam pegar o animal, para ver que tipo de animal que era. E passou o tempo, e de repente o bicho sumiu. O bicho sumiu, do nada assim na estrada o bicho sumiu. Daí eles ficaram esperando para ver se o bicho voltava, daí não voltou mais. Daí eles pegaram e seguiram viagem, né? Foram embora para casa. Daí na mente deles ficaram uma meia hora ali brincando com aquele bicho, lidando com aquele bicho. Pra eles, na cabeça deles ficaram uma meia hora, 40 minutos por aí, não tinha passado o tempo. Mas tinha. Passou horas e horas e horas. E essas horas e horas e horas para eles foi como se fosse meia hora, 40 minutos. Daí eles, quando eles viram, né, que eles subiram o morro, que saíram na roça, nas roças, que daí já era nossa, né, quando começava terreno pleno, tinha roça tanto da família do Ari, pro lado de baixo da estrada, e pro lado de cima a roça da nossa família, né. Daí os galos começaram a cantar, e os galos só cantam de madrugada, né, o primeiro cantar deles é de madrugada, mais ou menos lá pelas 2, 3 horas da madrugada. Daí disse que eles ficaram apavorados, né, porque na mente deles eles tinham passado se divertindo lá com o bicho meia hora, 40 minutos. E eles ficaram lá horas, 4, 5 horas. E eles não viram esse tempo passar, não viram esse tempo correr. E não puderam pegar o bichinho também. E não puderam nem acertar um coice no bichinho. O bichinho era tão rápido, eu acho que o bichinho, quando eles davam o pé para dar o coice no bicho, o bicho sumia e aparecia lá perto dos pés do Ari. Eu acho que era assim, né? Mas eles estavam tão empolgados com o tal do bichinho que eles não percebiam isso, né? Na verdade, o bichinho não era um bichinho real, era um fantasma. Era um fantasma porque eles não acertavam coice nenhum. Não acertavam. E não podiam nem acertar facãozado também no bichinho, né? Daí, como eles tinham já pego umas melancia lá na roça de um homem lá, tava dentro do saco, cada um deles tinha um saco com algumas melancia, eles pegaram, bolearam o saco nas costas e foram embora. Foram embora. E daí eu tava dormindo, me acordei com a chegada deles. E o interessante, gente, que na hora que eles estavam lidando com esse bichinho, eles não se tocaram que podia ser um fantasma, uma assombração.
Porque ali naquele trecho, muita gente que passava de noite ali via assombração ali. Mas não era o bichinho, viam outros tipos de coisa. Via tipo pegando fogo no pinheiro, pegava fogo desde a da raiz do pinheiro, e aquele fogo rápido, aquelas labaredas de fogo subiam rapidinho até na copa do pinheiro, quando chegava lá em cima apagava. Apagava tudo, não tinha mais nada. Isso aí aconteceu. Até foi uns jovens que estavam indo lá na casa nossa uma vez de noite, né, para a reza do terço da capelinha, e eles presenciaram esse tipo de coisa ali naquele mesmo local aonde os piá, como diziam os gaúchos, os piá viram o bichinho branco, que eles diziam que era um coelho, mas era muito branco. E, e também outras pessoas viram coisas ali. Tinha um homem, um senhor, que ele morava na vila e ele estava lá em casa um dia. Era um senhor parente, era um conhecido nosso. Eu não vou dizer especificamente quem que ele era, mas aí uma vez ele contou para nós que ele ficou lá em casa até umas horas da noite. Daí ele jantou lá com nós, lá em casa, tudo, ficou um tempo lá batendo papo, contando história, contando casos. E, e daí umas horas ele resolveu ir embora. Ele resolveu descer o morro para ir para a vila, porque ele morava na vila. Daí quando ele começou a descer o morro, que ele chegou-se próximo desse pinheirão, porque tudo acontecia lá perto daquele pinheirão, ele escutou um barulho atrás dele que vinha se arrastando na estrada, como se fosse um feixe de palha seca que alguém viesse arrastando atrás dele. E a noite era muito escuro, e ele olhou, ele parou, daí aquele negócio parou também, de se arrastar. Ele olhou, voltou um pouquinho para trás, não viu nada, não viu nada. Daí ele continuou a caminhada dele, continuou arrastando atrás dele. Daí ele fumava, esse senhor fumava, ele pegou o avio, aqueles avios antigos assim, abastecido com gasolina, que dá um facho bom, né, um fogo bom, forte. Ele acendeu, quando ele viu aquele negócio se arrastando assim, rapidamente ele pegou o avio, acendeu e virou para trás, vinha uma taquara arrastando atrás dele. Mas assim, quando ele olhou, que ele acendeu o avio, que ele olhou, viu aquela taquara, mas rapidamente a taquara sumiu. E ele dizia que ele tinha visto uma taquara se arrastando sozinho atrás dele. Ninguém estava puxando ela. Então ali tinha. Muitas pessoas viam alguma coisa de estranho naquela estrada. Eu mesmo passei lá algumas vezes, assim, quase anoitecendo, nunca vi nada. Às vezes eu tinha que ir para a vila e tinha que arrumar todas as coisas lá no sítio, arrumar as criação, guardar nas estrebarias, nos estábulos e fechar galinheiro e tal. Bem de tardezinho assim, o sol já estava entrando e quando você saía, chegava ali já estava escuro, depois tinha mato dos dois lados, era mais escuro ainda. Eu nunca vi nada, nunca vi, nas poucas vezes que passei, né? Mas muita gente via. Como, por exemplo, esse meu irmão Coari, viram esse bichinho branco, né? Aqueles jovenzinhos que estavam indo na reza do terço lá em casa, que era o terço da capelinha, né? Tinha esse costume, onde estava a capelinha, você rezava o terço e os vizinhos mais próximos iam lá para participar do terço, né? E esses jovenzinhos, né? Era duas mocinhas e um piazote. O piazote era mais novo que eu, as mocinhas eram mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho que eu. Uma delas, né? E elas viram aquele fogaréu que pegou rapidinho, assim, no pé do pinheiro, assim, e foi como se tivesse derramado gasolina lá da copa do pinheiro, e a gasolina escorreu até embaixo,
na raiz e aquele fogo pegou rapidinho, assim, queimou rápido, de baixo para cima e ia sumindo. Quando chegou lá nos galhos, sumiu todo o fogo, né? E daí eles foram igual pro terço e eles estavam com medo de voltar daí. Eles estavam com medo de voltar sozinho. Daí minha mãe falou para eles eram só em 3, e a mãe falou assim, pegue e posem em casa, durmo aí, amanhã cedo vocês vão. Daí a mocinha mais velha falou assim, não, dona Darcília, não dá, porque a mãe vai ficar preocupada, vai vir atrás da gente, o pai, mais a mãe, porque o pai ele era meio tapadão, assim, meio paradão, né? Mas a mãe deles era mais disposta. Daí a minha mãe falou pro Batista acompanhar eles até passar o Pinheiro lá. E o Batista desceu até passar o Pinheiro, longe para baixo, daí não estava muito longe a casa deles, eles foram para casa sozinhos. Daí quando o Batista voltou, a mãe perguntou, e daí, aconteceu alguma coisa? Não. O Batista falou, não, não aconteceu nada. E então era assim, gente. Assombrações pode acontecer em qualquer lugar. Muitas vezes acontecem assombrações por medo da pessoa. A pessoa tem medo. E muitas vezes não é medo. São fatos que acontecem, realmente acontecem, né? E às vezes não tem explicação. Beleza, gente? Então essa aqui é mais uma história, né? Que envolve história de assombração. Isso era lá numa região onde eu morava antigamente, isso há uns 40, 60 anos atrás, né? Não, 40 não, bem mais. 40 anos quase faz 40 anos que eu estou morando aqui. É uns 60 para 70 anos. E acontecia essas coisas naquele trajeto de estrada ali. Muita gente viu tipos de coisas que às vezes pregava susto nas pessoas, pregava trote nas pessoas. Beleza, gente? Então eu vou postar mais essa história para vocês irem se divertindo. E isso são coisas que antigamente acontecia, eram coisas reais, né? Beleza, gente? Deixe seus comentários, se inscrevam, convide pessoas para se inscreverem no meu canal, divulguem o meu canal, por favor, deixe seus joinhas com comentários, que isso é muito bom para mim. Eu estou recomeçando uma atividade que, se ir bem, pode até me ajudar um pouquinho mais tarde, quando chegar no tempo certo, né? Uma pequena retribuição, e inclusive eu estou precisando, né? Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo. Um beijão a todos vocês, no coração de vocês, e fiquem com Deus. E se tiver frio onde vocês moram, se agasalhem, porque aqui tá frio, eu tô bem agasalhado, ó.